Então, galerinha, vocês viram aí a explicação que o professor Almeida passou para vocês sobre esses grupos das funções oxigenadas. Mas a gente vai fazer aquela leve revisão para você poder ir para a sua atividade de sala. Então, vamos lá com a gente para a revisão do conteúdo? Do que nós estamos falando? Estamos falando sobre as funções oxigenadas. E hoje nós conhecemos duas funções distintas, que são os aldeídos e as cetonas. Aldeídos, nós vimos que eles são compostos que vão apresentar a carbonila na extremidade da nossa cadeia carbônica. O que é a carbonila, professora? É quando a gente tem o nosso átomo de carbono formando uma dupla ligação com o átomo de oxigênio. Quando a gente se deparar com essa situação dessa carbonila e saindo do carbono uma ligação simples com o hidrogênio, nós podemos dizer que nós temos aqui o grupo funcional dos aldeídos. Vocês podem encontrar desta forma como está representada aqui, ou ainda ela pode aparecer da forma simplificada, que é essa daqui, onde as ligações estão ocultas. Porém, eu tenho que lembrar que entre o carbono e o oxigênio nós temos a dupla ligação e a ligação simples ocorre entre o carbono e o hidrogênio. Como é que é a nomenclatura? Prefixo da quantidade de carbonos, que nesse nosso exemplo aqui, nós temos quantos átomos de carbono? Muita atenção, viu, galera? A representação às vezes pode confundir. Nesse nosso composto, nós temos apenas um único átomo de carbono. Esse aqui é um átomo de hidrogênio. Prefixo para um carbono é met. As ligações do carbono vai ser simples, por mais que tenha essa ligação dupla com o oxigênio, eu só considero insaturação quando nós temos ligação dupla entre dois átomos de carbono ou mais. Então, o infixo aqui vai ser an. E a terminação corresponde ao grupo funcional, que nesse caso é os aldeídos. Então, a terminação vai ser al. Juntando, nós vamos ter metanal. O que vai estar mudando? A quantidade de carbonos vai sempre fazer com que o prefixo vá variar. O tipo de ligação faz com que o infixo também possa variar, mas a terminação para os aldeídos sempre vai ser al. Tranquilo? Aí as cetonas. Cetonas são aqueles grupos funcionais, galera, que tem a carbonila sempre ligada a um carbono secundário, ou seja, um carbono que esteja no meio da nossa cadeia, entre outros átomos de carbono. De acordo com a IUPAC, o que a gente faz para dar o nome de uma cetona? Depois que você identificou que trata-se de uma cetona, você vai contar quantos carbonos existem, vai usar o prefixo para a quantidade de carbono, que nesse caso aqui, 1, 2, 3. Vai usar o infixo para o tipo de ligação que ocorre entre os átomos de carbono, que aqui são ligações do tipo simples. E aí a terminação do grupo funcional cetonas, que é ona. Como que vai ficar o nome desse nosso composto, então? Tem 3 carbonos, vai ser o prefixo prop. Ligação simples vai ficar o infixo an e a terminação ona. Então aqui vai ser a propanona, que é a menor cetona que nós temos que pertence a esse grupo. Por quê? Porque para caracterizar a cetona, tem que estar essa minha carbonila aqui entre 2 átomos de carbono. Então essa é a menor cetona que nós temos. Aqui a gente tem 3 outros exemplos, né? Nessa nomenclatura aqui nós temos o butanal. Observem que nós temos 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, por isso o prefixo but. E aqui nós temos o pentanal, faltou o A aqui, ó, pentanal. Pentanal, perdão. O que acontece no pentanal? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. E aqui nós temos uma cetona com ramificação. Como é que vai ficar a nomenclatura? Vou começar pela extremidade mais próxima da minha carbonila
e vou dar o nome primeiro da minha ramificação, que está no segundo carbono, e é a ramificação metil, depois o nome da minha cadeia e mostro em qual carbono está a minha carbonila, a minha ligação dupla com o oxigênio. E aí já dei o nome para a nossa cetona. No mais, galerinha, desejo a vocês uma ótima atividade de sala e eu espero vocês aqui para a gente fazer a correção. E aí, vocês notaram que em alguns momentos foi necessário revisar os conteúdos da aula passada para resolver a atividade? Notaram que a gente não trabalhou somente aldeído e cetona? Ocorreu de surgir nomes de outros compostos? Pois é, e isso é extremamente normal. Nós não estamos sendo malvados com vocês não, tá, galerinha? A química orgânica ela é uma construção de conhecimento, então tudo que nós aprendemos vai continuar sendo utilizado. Mas, sem mais delongas, vamos lá para o nosso Tirando Dúvidas para fazer recorreção? Questão de número 1. Diz o seguinte: existe um produto comercial denominado thinner, usado pelos pintores para a diluição de tintas à base de óleo, que é constituído de uma mistura de álcools, ésteres, cetonas e hidrocarbonetos aromáticos. Olha aí, nós temos dentro do thinner álcool, cetona, ésteres e hidrocarbonetos aromáticos. E o que o problema quer? Ele quer que você observe esses compostos e, com relação a eles, marque a afirmativa que está correta. Olha na letra A o que ele diz. Ele fala que um composto contendo grupo hidroxila ligado a um carbono insaturado faz parte dessa mistura. Ele está dizendo aqui, galerinha, que entre esses álcools, ésteres, cetonas e hidrocarbonetos aromáticos, nós vamos ter um composto que apresente o grupo hidroxila ligado a um carbono insaturado. Então, essa afirmativa vai estar correta ou vai estar errada? O que vocês marcaram aí? Muita atenção, galera. Essa afirmativa aqui da letra A, ela está errada. Por quê? Primeiro que álcool tem hidroxila? Tem. Mas para ser um álcool, a hidroxila tem que estar ligada a um carbono saturado. Ésteres tem hidroxila? Não. Cetona? Não. Hidrocarboneto aromático? Também não. Então, a letra A está fora de cogitação. Letra B. Na letra B, ele fala que a substância C2H5O, C2H5, pode ser um dos componentes dessa mistura. O que esse oxigênio é aqui? É um heteroátomo, certo? Temos aí um átomo diferente de carbono entre átomos de carbono. Isso aqui caracteriza a função éter. Temos éter nessa composição? Não, a gente tem éter, mas não temos. Então, a letra B também está fora. C. Uma substância contém o grupo funcional COH. Quem é esse grupo funcional mesmo, gente? É os aldeídos. Nós não temos aldeídos dentro do thinner, nessa mistura não tem. Então, a letra C também está fora. Letra D. O hidroxibenzeno, por se tratar de um hidrocarboneto aromático, pode ser componente da mistura. Olha lá, o hidroxibenzeno, gente, não é um hidrocarboneto, ele é um fenol, alternativa errada. Ficou quem como alternativa certa? Que um composto que faz parte dessa mistura apresenta grupo carbonila. É a nossa alternativa correta. E quem vai ser esse grupo? Tanto os ésteres quanto as cetonas apresentam carbonila. E é a única alternativa correta para essa questão. Então, ó, quem marcou a letra E, parabéns, você está muito atento e já está começando a dominar e diferenciar as funções umas das outras, ó, parabéns. Quem não marcou essa alternativa, mas agora entendeu porque ela é a correta, parabéns também. E assim a gente continua e vai lá para a nossa questão de número 2. Questão 2 diz assim:
A erva mate é uma planta originária da América do Sul, no caso, cujas folhas, quando secas, se produzem o tererê com água fria e o chimarrão com água quente. Quando torradas, o chá mate. Nessa planta foram identificados vários compostos orgânicos na fração do hidrofestilada, gente. Entre os quais o que está representado a seguir. Então, dentre os vários compostos que foram identificados na nossa erva mate, tanto quanto ela é torrada, quando ela é usada no chimarrão ou no tererê, é esse composto aqui. Observe quantos carbonos ele tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Ele tem 2 insaturações, olha só, e apresenta o grupo funcional CHO. E aí ele vem. Pelas regras de nomenclatura dos compostos orgânicos, essa substância é identificada como... nós temos aí uma situação para dar nome, né? Você vai olhar as alternativas e ver qual destas corresponde à nomenclatura correta para a estrutura que a gente viu lá do composto. Primeiro passo, a gente já sabe quantos carbonos tem, mas precisamos identificar a qual função orgânica ele pertence. É um hidrocarboneto? É um álcool? É uma acetona? É um aldeído? Qual a função orgânica que está presente ali na nossa cadeia? A gente precisa identificar. Identificando, é só seguir a regra. Conta quantos carbonos tem, vê se tem ligação simples ou ligação dupla ou tripla entre os carbonos para determinar um infixo e usa o termo final, a terminação, para o tipo de função. Então, vamos lá, para a gente identificar qual função orgânica está presente nesse composto. Então, vamos observar aqui. Nós não temos a presença de álcool e muito menos de cetona aqui. Mas, olha, essa representação corresponde a qual tipo de composto orgânico? A gente acabamos de estudar, ele é um aldeído, né, galerinha? Aonde nós temos o carbono, uma dupla ligação com o oxigênio e aqui o hidrogênio, certo? Se ele é um aldeído, o que a gente vai fazer para dar o nome correto desse cara? A terminação a gente já sabe que vai ser al, né? Vai ser a terminação al. Então, vamos lá. Tem ramificação? Não tem. Mas eu sei que ele tem 7 carbonos. Então, a gente vai usar o prefixo hepta. Por que eu vou usar a vogal A aqui e não só hept? Porque nós temos 2 ligações duplas. Então, nós temos a presença de um dieno. Então, eu já tenho que ficar atento que você vai usar esse termo dieno nessa questão. Em quais carbonos se encontram as ligações duplas? Olha só, entre 2 e 3, 4 e 5. Então, aqui vai vir o carbono 2, vírgula, carbono 4. E aí eu vou usar o infixo aqui, que é o dien, porque são 2 ligações duplas. E aí vai ficar dien. E a terminação do nosso aldeído, que é al. Então, vai ficar dienal. Olha só, qual alternativa apresenta essa opção? Nós temos ela na alternativa C, nós temos ela na alternativa A e na alternativa D. Não, na D não, porque ele está usando terminação de álcool, ol. Então, a E está fora, a D está fora e a B também está fora. Entre a alternativa C e a alternativa A, qual que vai estar mais correta? Ó, na alternativa A, ele dá 2 tipos de nomenclatura, a oficial e a usual. Na oficial, nós temos hepta 2,4 dienal, correta.
que também pode ser chamada como 2,4 heptadienal. Na letra C, ele fala 2,4 dienal, ou dial, perdão, ele está escondendo o em, não está mostrando para gente, ele só está dizendo que eu tenho duas funções aldeídos, então ela também estaria errada, igual a letra B, a D e a E. Ficando assim, a alternativa correta para gente, a alternativa A. Observe aqui, ó, nós temos a numeração. Nessa extremidade aqui, nós temos a função aldeído. E aqui nós temos a presença do dieno, que são duas ligações duplas no nosso composto. E assim a gente vai para a próxima questão, que é o Se Liga no Enem. E diz o seguinte: cetonas e aldeídos são as funções orgânicas semelhantes, já que compartilham o grupo funcional denominado carbonila. Observe a seguir um exemplo de aldeído, que é o exemplo 1, e de cetona, que é o exemplo 2. Observe também, galerinha, que a representação da cetona, não obrigatoriamente, o meu oxigênio tem sempre que estar para cima. São maneiras de representação, mas está tudo certo, tranquilo? Aqui no aldeído, a gente tem a carbonila aqui, ó. E na cetona, a nossa carbonila está aqui. Vamos ver o que a questão pediu para a gente. Qual a principal diferença entre essas duas funções do ponto de vista estrutural? Ele não quer a diferença desses dois compostos em particular, mas sim a diferença entre a função cetona e a função aldeído. E aí tem, letra A, aldeídos e cetonas, na verdade, constitui uma única função orgânica. Vocês concordam? De cara a gente sabe que está errado, né, gente? São funções totalmente diferentes. Letra B. Aldeídos apresentam cheiro desagradável e cetonas aroma suave e doce. Vocês já tiveram a oportunidade de ter contato com aquela acetona que a gente compra para remover esmalte? Pois é. A gente sabe que as cetonas, elas não têm cheiro suave e doce. Então, ó, tá errado também. C. Nos aldeídos, a carbonila encontra-se localizada em um carbono do tipo primário e na cetona, em carbono secundário. Vocês acham que tá certo? Vamos olhar a estrutura. Observe que no aldeído, a minha carbonila, ela sempre vai vir em uma extremidade. Ela não tem como vir no meio da cadeia. Então, esse carbono aqui, ele é um carbono primário. E na cetona? A minha carbonila no grupo cetona, ela sempre tem que estar entre dois átomos de carbono. E todo o carbono que está entre dois átomos de carbono, ele é secundário. Ai, professora, não tem como ele ser um carbono terciário? Gente, o carbono faz 4 ligações. Observe esse carbono aqui, ó. Ele está fazendo uma ligação para cá, outra para cá e 2 ligações com oxigênio. Então, ele já tem 4 ligações. O carbono onde o oxigênio vai na cetona, ele não vai realizar ligação com um outro carbono aqui para cima ou para baixo, não, tá, galerinha? Porque ele já está satisfeito com a sua tetravalência. Tranquilo? Então, realmente, o carbono da carbonila da cetona, ele vai ser sempre secundário. A letra C está correta. Na letra D, ele fala que os aldeídos não têm propriedades que permitam seu uso na indústria, no cotidiano. A gente viu que eles são utilizados sim. E na letra E fala que é imprescindível a presença de ligação dupla entre carbonos no aldeído e não é imprescindível. Nós temos aldeídos que não são insaturados e tá tudo bem. Então, observando aqui, nós temos a carbonila e a gente consegue ver que aonde ela está nos aldeídos, perdão, é um carbono primário e nas cetonas é um carbono secundário. E aí a gente encerra mais uma aula de química orgânica com vocês. Observem que nós já estamos chegando bem pertinho da nossa avaliação. Então, ó,
Fique ligado, revise o material e fique atento com a gente que tem mais aula pela frente.